Saiu o resultado da reunião com Zenit sobre o Wendel. Vamos falar sobre isso, vamos bater um papo também na Nação Rubro-Negra sobre a situação aí do Matheus França, galera. Flamengo respondeu a proposta de John Textor. Vamos bater um papo aí também sobre negócio aprovado e confirmado no Flamengo e várias outras notícias do Mengão. Meu parceiro, dá aquela moral, se inscreve no canal. Tem o botão aqui embaixo, galera, tá escrito inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu de verdade, verdade verdadeira, então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e não tem história de folga no Flamengo, meu querido, é dia de muito trabalho no CT, Ninho do Urubu, apesar da vitória, apesar da viagem, dia de trabalho, é claro, os atletas titulares naturalmente fazem um trabalho regenerativo na parte interna, na parte da academia do clube, e os atletas que entraram durante o jogo ou sequer entraram na partida trabalham normalmente com a equipe de preparação física e também o Sampaoli. E amanhã todo mundo trabalha, né? E aí no sábado já tem, aliás, amanhã o pessoal já viaja para Minas Gerais para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Aliás, esse jogo do Atlético Mineiro, acho que vai ser reserva contra reserva. Por quê? O Atlético Mineiro tem uma decisão no meio da semana contra o Palmeiras pela Libertadores e o Flamengo também tem uma decisão pela Libertadores na partida de ida contra o Olímpia no meio da semana. Vamos ver qual vai ser a decisão do Flamengo para esse confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. E ontem o Flamengo se isolou mais ainda como maior vencedor da história da Copa do Brasil. Estou falando em relação a vitórias por jogo e não por títulos. O Flamengo é o clube com mais vitórias na história da Copa do Brasil, competição que está aí desde 1989. O Flamengo tem 123 vitórias. Depois veio o Grêmio com 113, Vasco, Palmeiras, Atlético Mineiro. E aí vem os outros times que eu não vou ficar falando todo mundo aqui, porque senão eu vou falar pra cacete, tá? Galera, é o seguinte... O Fabrício Bruno é um monstro e o pessoal de Porto Alegre tá caçando onde tá o Soares. E aí, o Fabrício Bruno, desde a chegada do Sampaoli, ele é o líder do Flamengo em passes certos, ele é o líder do Flamengo em bolas longas certas, ele é o líder do Flamengo em ações defensivas, o líder do Flamengo em duelos aéreos ganhos e é o jogador que tem maior eficiência nos duelos e o segundo em interceptações com a camisa do Flamengo. Então, é absurdo o que o Fabrício Bruno joga com a camisa do Flamengo, sobretudo quando ele falou, ele deu aquela declaração que desafiava qualquer atacante do Brasil a ganhar dele na corrida. Desde essa declaração dele, rapaz, ele não perdeu realmente. É uma loucura que tá jogando realmente o Fabrício Bruno, né? Galera, e aí? Isso aqui é uma apuração do amigo Paparazzo Rubro-Negro, na madrugada, após-jogo, pessoal empolgado, a gente falando com uma pessoa muito importante da diretoria do Flamengo, né? O Papa deu os parabéns pela vitória, naturalmente, do Flamengo, e essa pessoa foi e respondeu o seguinte: o objetivo é tornar o Flamengo cada vez mais vencedor. E não foi uma forma prepotente que a pessoa falou, e tornar os outros clubes do Brasil fregueses do Flamengo, né? Eu acredito que, além do Flamengo vencer títulos, o Flamengo tem um objetivo, que é ter mais vitórias em relação a derrotas a todos os clubes do futebol brasileiro. E o Flamengo, eu não vou entrar em detalhes sobre essa apuração, porque depois ele vai trazer no canal dele, senão eu vou trazer a apuração do cara toda aqui, mas depois ele vai trazer no canal dele, passando os detalhes aí pra galera, ou então a gente faz uma live também, e acho que esse é um grande objetivo. A gente já tem isso em relação aos clubes do Rio de Janeiro. O Flamengo tem mais vitórias em relação a derrotas que o Botafogo, Vasco e Fluminense, e agora falta conquistar isso no Brasil. E se eu não me engano, o Flamengo ontem ultrapassou essa situação aí com o Grêmio, tá? E aí, percebendo esse debate, ele só entra em
pauta. Ah, porque o Flamengo ganha mais dinheiro. Ah, porque acabou a competitividade do Brasil. Acabou a graça do futebol brasileiro. Isso só entra em pauta quando o Flamengo volta a jogar bem. E aí o PVC, que é um baita jornalista, pra mim é um dos melhores jornalistas do Brasil, não tem a menor comparação disso. Antes, veio um cidadão aqui, né, ele que é colunista do Zero Hora e da Gaúcha, adora a Rádio Gaúcha, aliás, tem grandes comentaristas lá. O Leonardo Oliveira, que comenta lá na Gaúcha, ele escreveu o seguinte no Twitter. Olha só, vamos ao Leonardo Oliveira. A 15 minutos do final, o Flamengo chama do banco Alan, Pedro e Cebolinha. É esse o debate que precisa se estabelecer, sobre o descolamento em relação aos demais. A distância sempre existirá pelo gigantismo de receita, mas tem que ser encurtada. E o momento de discutir isso é agora. Ah, meu amigo! Quando o Flamengo tava na pindaíba, né, vendendo almoço para comprar janta, aí não tinha esse papo, né, meu parceiro? Com todo respeito à sua pessoa, aí não tinha. Ah, porque o Flamengo ganha muito dinheiro. Ah, porque a distância é muito grande. Tem que se estabelecer um debate para essa distância reduzir. Quando o Flamengo tinha Walter Minhoca no time, ninguém falava dessa tal distância. Quando o Flamengo tinha o Frauches na zaga, tinha o Rodrigo Alvim na lateral, Amaral Pitbull no meio de campo, que aliás foi campeão da Copa do Brasil, com o Flamengo metendo um golaço na final contra o Atlético Paranaense, lá na Vila Capanema. Eu lembro, eu tava lá, torcendo, torcendo pro Flamengo. Com as eliminações traumáticas do Flamengo pra São Lourenço, o Rafael Vaz perguntando, falta quanto lá? Falta quanto? E a gente tava, indo de ralo, indo de bigode, ficava de bigode, como fala aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Quando o Flamengo tava tomando golzinho de cobertura do Montijo, ninguém falava. Em 2005, o Obina fazendo gol contra o Paraná, salvando o Flamengo do rebaixamento, ninguém falava dessa tal distância. Né, meus amigos? Tomando 5 do Curitiba no Couto Pereira, eu lembro. Eu tava lá torcendo. Você tava lá torcendo. Agora me vem com a maior cara lavada. A distância tem que ter. Ninguém no Brasil quer tomar o remédio amargo que o Flamengo tomou. Que foi montar um time de jogadores limitados, tecnicamente, não vou nem chamar de bagre, eu ia falar bagre, mas eu tenho respeito por esses atletas que aceitaram vestir o manto sagrado no nosso período de baixo e honraram o manto sagrado, não à toa vencemos a Copa do Brasil, né? Naquela época que iniciou o processo com bandeira. Então, assim, né, ninguém fala disso. Aí o PVC, por que eu citei o PVC? Ele retuita esse tweet do Leonardo Oliveira e fala o seguinte: entre ser cabeça de sardinha ou rabo de tubarão, o Brasil quer ser o campeonato rabo de sardinha. Ou seja, no meu entendimento, ele endossa, né? Ele faz uma metáfora aqui, naturalmente, ele é um cara inteligente, ele bota uma metáfora aqui, mas ele endossa o que o Leonardo, acho que ele concorda com o que o Leonardo Oliveira comenta, entendeu? Só que aí, PVC, você trabalhou na ESPN, você comentou o Campeonato Italiano, você comentou a Premier League, eu não vejo você falar isso do Manchester City. Quando, por exemplo, no Manchester City sai o De Bruyne, entra o Phil Foden. Aí no Everton sai o Alex Iwobi, né, que é um bom jogador, e entra um jogador mais fraco tecnicamente. Ninguém fala isso, todo mundo exalta. Não, porque o City, o futebol do City é o melhor futebol do mundo, é o melhor futebol da história, é o Pepe Guardiola. Mas aí ninguém fala que a Inter de Milão, que estava jogando contra o City, tem muito menos dinheiro que o City. Por que ninguém fala? Porque não incomoda, porque tá lá fora. Porque não é o time dessa pessoa que está envolvido de fato. Ele até pode admirar o time de lá, mas não está envolvido ali com a situação. Aí aqui no Brasil tem esse clubismo, sabe? Ah, não, gente, não dá. Por exemplo, o Corinthians poderia estar na situação próxima do Flamengo. Não é igual porque a torcida do Flamengo é maior. Mas não tá. Por quê? Porque não quer tomar o remédio amargo.
aí começa, sempre quando o Flamengo tá mal, ninguém fala disso. Aí melhorou o Flamengo, acabou. Acabou, vamos falar disso o tempo inteiro. Eu sei que eu me alonguei um pouco, mas é algo que tem que ser destacado. É igual, negócio de liga aí. Estão vendendo os direitos por 50 anos. O Landim já falou que não quer isso. O Landim já está querendo se tornar sócio da liga e não receber nada agora para deixar para receber depois. Né? Mas todo mundo quer o dinheiro agora. Não, queremos o dinheiro agora, vamos vender os direitos por 50 anos. Aí depois, a culpa é de quem? É do Flamengo malvadão, que não vendeu junto com os outros clubes. Ah, faça-me o favor, cara. É uma brincadeira. Mas vamos lá, galera. Vamos avançar no nosso debate aqui, porque o papo ficou longo. E, ó, para de reclamar de arbitragem. Valeu, galera do Sul. Porque o próprio treinador de vocês foi na entrevista coletiva e falou que a arbitragem foi nota 10. Eu também achei que foi ótima a arbitragem do Rafael Claus. E eu falei antes do jogo, gente, o Claus pode errar, pode fazer merda, pode fazer... Pode. Não isenta nada disso acontecer. Tá? Mas ele deixa o jogo correr. Não deixou o jogo correr? O árbitro não... Ah, não marcou falta ali pro Flamengo, mas não deixou o jogo correr. Ficou marcando faltinha? Não ficou. Por quê? Porque eu estudo os árbitros. Não tô aqui... Nossa, que egocêntrico, Pedrão. Você estuda os árbitros. Não é isso. Que é pra justamente informar pra vocês. E aí, por eu estudar os árbitros, já está definida a escala de arbitragem pro próximo jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. E que eu ia falar para Atlético Mineiro, mas vou respeitar aí os amigos do Atlético Mineiro. O Flávio Rodrigues de Souza, que é um péssimo árbitro, esse aí eu já vou... É um árbitro, um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Ele vai apitar essa partida, não no Mineirão, e sim no Estádio de Independência, no Horto, porque teve essa transferência no sábado, às 9 horas, 9h30 da noite, mais ou menos é o horário da partida. É ele que apita. Vai lembrar que o Flávio Rodrigues de Souza foi o árbitro responsável também por não marcar a falta no Eric Pulgar no confronto das quartas de final da Copa do Brasil no Maracanã, quando alguns torcedores do Flamengo, alguns comentaristas entenderam que foi falta no Pulgar, ele não olhou o VAR, ele não marcou nada. Eu, sinceramente, até hoje vejo o lance, eu fico na dúvida. Mas, independente desse lance do Pulgar, ele não é um bom árbitro, é um árbitro que não tem critério, marca a faltinha a todo momento, sabe? É algo assim. Ele teve que olhar no VAR para ver que foi pênalti no Arrascaeta, então assim, não gosto dele apitando o jogo, diferente do Rafael Claus, tá? Mas vamos lá. Aí o Rodrigo Caetano já tá gritando do outro lado. O Rodrigo Caetano já tá falando lá. Olha, ó. Rodrigo Caetano diz que o Atlético Mineiro foi incisivo sobre perseguição a Hulk em reunião da CBF. Abre aspas, não vamos mais tolerar. Então, semana de jogo do Flamengo é uma semana especial para qualquer clube. Vai na CBF, dá declaração, fala com os jornalistas sobre a arbitragem. É um negócio impressionante. Então, realmente, vai ser um jogo difícil. Aliás, nem sei quais são os times envolvidos nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Né? Vai ser reserva contra reserva. Vamos ver o que o Sampaoli vai aprontar, beleza? Galera, é o seguinte, ó. Teve uma mudança na grade em relação às finais da Copa do Brasil. Tá aqui, ó. As finais da Copa do Brasil 2023 serão disputadas em 2 domingos. Pois é, em vez de 2 meios de semana, segundo informação da TV Globo, as finais da Copa do Brasil 2023 serão realizadas aos domingos, galera. Então, um horário, um dia diferente em relação à grade da competição, valeu? Galera, eu tô com a matéria aberta aqui do Globoesporte.com, matéria assinada pelo Rafael Zarco junto com o Tauan Leiras, que fala o seguinte, olha só, sobre o Mengão. Flamengo aprova aporte de 2 milhões de patrocinador no Ninho e inicia obras para ter 2 campos. Governo concede benefício fiscal para parceiro do clube e drenagem de gramado já se inicia. Clube negocia por terreno vizinho e compra deve superar os 10 milhões de reais. O Flamengo obteve uma aprovação desse negócio por parte do governo do estado do Rio de Janeiro para investir 2 milhões no centro de treinamento Ninho do Urubu pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O aporte será feito pelo patrocinador parceiro do clube e será publicado no Diário Oficial. O patrocinador, no caso, é a TIM, que está no número da camisa do Flamengo.
A obra para duplicar um dos campos começou nos últimos dias com a drenagem do campo para depois processo de replantio da grama. O campo 4, o último no canto esquerdo do terreno do Ninho do Urubu, vai ser adaptado para se transformar em 2 para o uso de categorias de base, galera. Tá aí, então, investimento pesado no CT Ninho do Urubu. Ainda tem a questão de comprar, adquirir terrenos vizinhos para aumentar a estrutura, né, os quilômetros quadrados, os metros quadrados aí do CT Ninho do Urubu, galera. E vai lembrar que essa lei de incentivo aí, eu não sei se tem a ver, mas o Fluminense e o Vasco, por exemplo, ganharam terreno também, tá? Ah, porque o Flamengo... Não, o Vasco e o Fluminense também ganharam. Tá? Tanto é que o Eduardo Paes até inaugurou rua lá e coisa e tal. Sei, Eduardo Paes é da prefeitura, aqui é governo do estado. Por isso que eu tô fazendo essa diferenciação, tá? Galera, vamos pra janela de transferências. Tem informação da Letícia Marques aqui do Globoesporte.com. O Flamengo bateu o martelo e recusou... Então o negócio aprovado em relação lá à situação do Ninho, tá? Agora, voltando à janela. O Flamengo recusou 15 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bonificações do Crystal Palace de John Textor pela contratação do Matheus França, tá, galera? E aí eu acho que o Flamengo recusou, além do Flamengo querer 25 milhões de euros, essa bonificação do Crystal Palace é uma bonificação de mentira, tá? Com todo respeito lá ao John Textor. Mas, pô, os caras querem que o Crystal Palace chegue à Champions League para o Flamengo receber, aí é brincadeira, porque o Crystal Palace não vai chegar na tabela de classificação da Premier League, né? Isso aí é uma loucura pensar nessa situação. Mas, gente, eu acho que essa venda do Matheus França daqui a pouco vai acabar saindo. Sabe por quê? A janela para chegada de jogador vai até o dia 2. Mas a janela para saída de jogador, ela se posterga mais um pouco, né? Os jogadores para o exterior, para a Europa. Então, eu acho que essa venda vai acabar saindo, não tem nada a ver essa situação não, tá? Até porque o atleta não está jogando, né? O próprio GE destaca isso. Cadê o Matheus? Não entra mais. Por que não entra mais? Tá todo mundo questionando isso, né? Galera, a Match TV publicou imagens do Wendel treinando com o restante do elenco do Zenit em São Petersburgo hoje, tá, galera? Então ele já fez os exames, treinou com o elenco e também, mais uma vez, o técnico da equipe do Zenit, o Sergei Semak, se pronunciou sobre o atleta. E ele falou que o Wendel não jogará mais pelo Zenit. Olha só, galera, abre aspas aqui, o Fábio Aleixo destaca, né, repórter brasileiro que cobre futebol russo na Rússia. Ontem ele passou por exame médico, vamos analisar o estado dele. Seu agente está procurando uma opção aceitável para o clube. O jogador vai trabalhar com a equipe até encontrar um novo clube. E aí, a apuração do companheiro Vene Casagrande destaca que a reunião entre Flamengo, Zenit e representante do Wendel aconteceu. A reunião foi amistosa, primeiro para resolver as pendências do Wendel. Depois falaram da possibilidade do Zenit ceder um pouco mais, mas eles ainda estão irredutíveis. Agora, as partes esperam uma nova oferta do Flamengo. A oferta de 12 milhões de euros que o Flamengo fez, 12/13, foi recusada pela equipe do Zenit, tá? E aí o pessoal fala, Pedrão, o Flamengo vai aumentar essa proposta? Existe a possibilidade do Flamengo aumentar essa proposta? Não só existe, como o Flamengo vai aumentar essa proposta. O próprio Sampaoli já ligou pro Wendel, já conversou com o Wendel, tá? O Flamengo deve subir no máximo para 15, 16 milhões de euros. De repente pode botar aí um gatilho em relação a bônus por metas batidas por jogos, ou campeonatos conquistados, ou classificações para Libertadores, enfim. Isso está sendo discutido, mas tic-tac, 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 isso tem prazo. Isso tem prazo porque dia 2, né, o relógio está correndo aí, dia 2 fecha, se encerra a janela de transferências, mas estou confiante que o Flamengo vai conseguir essa contratação. Então o técnico confirmando a saída do jogador e achando aí a melhor resolução. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntando, saudações negras.